Olá, aluno! Olá, aluna! Tudo bem com você? Estudando bastante, seguindo aquele conselho do professor Sérgio, assistindo os vídeos continuamente, depois aquela videoaula pausadamente, anotando tudo que se fizer necessário? Tranquilo por enquanto? Então, vamos lá para mais uma aula de informática, tá? Hoje um assunto que eu considero super tranquilo de entender, super tranquilo de assimilar, porém, algumas pegadinhas em concurso público, tá? Quando cair ali a questão sobre o tópico de hoje, que você já está vendo aqui no monitor, né? Você tome muito cuidado, porque as bancas gostam de fazer pegadinhas relacionadas a esse assunto, tá? E o assunto, conforme você já está vendo aqui, é Data Mining e Data Warehouse, tá? Então, falando mais uma vez para que você coloque este tópico, esse assunto na sua cabeça para que a gente entenda o conteúdo. Data Mining e Data Warehouse. Bom, antes de iniciar o conteúdo, a leitura aqui no equipamento para que você possa acompanhar e fazer as anotações, uma rápida introdução sobre esse assunto, tá? Tanto o conceito de data mining e data warehouse, trata-se ali de banco de dados. Assunto esse, inclusive, que nós já tivemos nas videoaulas passadas, né? Em videoaulas anteriores, né? Data mining e data warehouse, então, tem a finalidade de filtrar informações de um amplo banco de dados. Ela vai filtrar essas informações para que uma empresa tenha a facilidade no controle da produtividade, o controle e a organização daqueles produtos, clientes e funcionários, né? Então, essas terminologias data mining e data warehouse têm a finalidade de filtrar um enorme banco de dados para que ela possa organizar, trazer essas informações de forma organizadas, claras, de seus clientes, produtos, funcionários e visem, logicamente, ao final, uma lucratividade, né? Não ficar perdendo tempo com informações que não se fazem necessárias à empresa, tá bom? Então, essa foi uma rápida introdução diante daquilo que nós vamos ler para você aqui. E ao final, logicamente, verificar algumas questões que caíram já em concursos públicos passados. Tá bom? Então, primeiramente, o conceito de data mining. Até coloquei aqui para você, ó, lê-se data mining, tá? Porque já ouvi muita gente falando aí data mining, né? Então você fala data mining, tá? Que tem o quê? Que é o quê? Essa data mining fala sobre mineração de dados, tá? Então, data mining é a mineração de dados. Conceito de data mining. Data mining é uma expressão inglesa ligada à informática, cuja tradução é a mineração de dados. Consiste em uma funcionalidade, que agrega e organiza dados, encontrando neles padrões, associações, mudanças e anomalias relevantes. Então, deixa eu ler de novo essa parte aqui, por causa da tosse. Consiste em uma funcionalidade que agrega e organiza dados, encontrando neles padrões, associações, mudanças e anomalias relevantes. Significa explorar uma série de dados usando técnicas analíticas, normalmente guiado por uma máquina, por um sistema. Já vou falar sobre isso aqui também, bem interessante, tá? Guiado por uma máquina, por um sistema, como por exemplo o SPSS Modeler. Essa máquina, esse sistema, irá identificar tendências, identificar padrões e soluções sobre um determinado problema. Bom, por que eu parei ali e falei aqui, guiado normalmente por uma máquina, por um sistema? Bom, importante salientar, importante mencionar para você, aluno, você, aluna,
que quando nós falamos nesse conceito de data mining e até mesmo data warehouse, né, filtrar um banco de dados muito grande para que a empresa tenha as informações mais valiosas de forma clara, de forma até mesmo filtrada para que a sua lucratividade seja maior, nós temos que ter para este data mining, para este data warehouse, o conjunto, nós temos que ter a união entre software e hardware, entre a parte lógica, que são os sistemas, e a parte física, que são as peças do computador. Quando esse sistema tem que filtrar as informações, são grandes informações dentro de uma empresa, né? Informações dos produtos, informações dos clientes e informações dos funcionários. Então, para que haja um rápido processamento dos dados, que haja um rápido processamento das informações, há que ter essa união de software e hardware, né? Um bom sistema junto com um bom hardware, junto com um bom processador, com uma boa capacidade de memória, para que a máquina faça a operação, faça o processamento mais rápido possível, o mais rápido possível, tá? Então, normalmente guiado por uma máquina ou por um sistema, como por exemplo o SPSS Modeler. Essa máquina, esse sistema, irá identificar tendências, identificar padrões e soluções sobre um determinado problema. O data mining pode ser dividido em algumas etapas básicas que são exploração, construção de modelo, definição de padrão, validação e verificação. Para uma empresa, o data mining pode ser uma importante ferramenta que potencializa a inovação e a lucratividade. Aí, ó, o que eu falei no slide anterior, o que eu falei na introdução de conceito de data mining e data warehouse. Para uma empresa, o data mining pode ser uma importante ferramenta e é uma importante ferramenta que potencializa a inovação e a lucratividade. Beleza? Detalhamentos de um data mining. Detecção de anomalias, aprendizagem da regra associativa, clustering, classificação, regressão e a sumarização final. Então, a detecção de anomalias seria a exploração dos dados. A aprendizagem da regra associativa, o modelo. O cluster fala do agrupamento. Classificação, definição. Regressão, validação. E a sumarização final seria a validação e a verificação final dos dados. Tá? Importante você, na segunda visualização que você fizer pausadamente desse vídeo, você fazer a anotação também desse slide, como todos os demais. Beleza? E aqui olha só que interessante, eu deixei uma gravura na montagem desse material para você aluno, para você aluna. Eu deixei uma gravura que mostra muito bem, que mostra detalhadamente como funciona este conceito de data mining. Tá? Então nós temos aqui, eu não sei se é possível você olhar no monitor, mas se você pausar o vídeo daqui a pouco, você vai ver então que nós temos nessa gravura um funcionário jogando todas as informações daquela empresa, que seriam, nesse caso, como por exemplo, as informações de clientes, as informações dos produtos, as informações dos funcionários. Ele está jogando tudo dentro desta máquina e esta máquina irá processar as informações e após o processamento ela irá filtrar aqui, ó, junto com esses dois funcionários, ela irá filtrar junto com os funcionários as informações mais relevantes para trazer a lucratividade final a determinada empresa, tá? Então, essa gravura, ela mostra muito bem esse conceito, ela clareia muito bem o conceito de data mining na informática, tá? Então, olha só que interessante essa gravura que eu deixei para vocês aqui. Beleza?
Considere que minerar dados é um processo de transformar dados em informações úteis, dados mais valiosos a partir de dados complexos. Em data mining, não importa a forma como os dados foram coletados, se via banco de dados ou de outra forma. O que importa é o processo para trabalhar os dados solicitados. A mineração de dados é muitas vezes usada por empresas e organizações para a obtenção de conhecimento a respeito dos utilizadores, funcionários e seus clientes. Por exemplo, no setor público, é possível fazer o cruzamento de dados entre o estado civil de um funcionário e o salário que ele ganha, para verificar se isso tem influência na sua vida conjugal. Olha só até onde esse data mining alcança, o que ele pode fazer. Sistemas que podemos citar como exemplo, sendo eles ali os mais utilizados, né? O SPSS Statistics e o SPSS Modeler. São pacotes de apoio à tomada de decisões que inclui, como já mencionado anteriormente nos slides anteriores, aplicação analítica, mineração de dados e de texto e estatísticas, que transformam os dados em informações importantes que proporcionam reduzir custos e aumentar a lucratividade. Tá? Esse é o objetivo principal do conceito de data mining. Por fim, vamos falar também do conceito de data warehouse, armazenamento de dados. Então, data warehouse, armazenamento de dados. Data warehouse é um depósito de dados digitais. Olha só, data warehouse é um depósito de dados digitais que serve para armazenar informações detalhadas relativamente a uma empresa, criando e organizando relatórios através de históricos que são depois utilizados pela empresa para ajudar a tomar decisões importantes com base nos fatos apresentados. Então, são informações que nós verificamos de forma detalhada, de forma resumida, para que a empresa consiga tomar as melhores decisões nos fatos apresentados ou nos dados apresentados. Um data warehouse é utilizado para armazenar informações relativas às atividades de uma organização de forma consolidada. Possibilita a análise de grandes volumes de dados. Tá? Quando nós falamos em grandes volumes de dados, tem-se também a definição ou a terminologia Big Data, né? Grandes dados, grandes bancos de dados, que são coletados a partir de sistemas transacionais, os chamados OLPT, ou seja, Online Transaction Processing, ou processamento de transações em tempo real. Tá? Então, como eu acabei mencionando aqui o termo Big Data, tá? Big Data, que são dados gigantes, grandes dados, ou seja, grandes bancos de dados, eu vou ler esse slide novamente para que eu não paralise com essa informação. Um data warehouse é utilizado para armazenar informações relativas às atividades de uma organização de forma consolidada. Possibilita a análise de grandes volumes de dados que são coletados a partir de sistemas transacionais, os chamados OLPT, Online Transaction Processing, ou processamento de transações em tempo real. O que seria esse sistema OLPT? São sistemas que se encarregam de registrar todas as transações contidas em uma determinada operação da organização. Exemplo, sistemas de transações bancárias. Esse sistema registra todas as operações efetuadas em um banco em tempo real.
O Data Warehouse não consiste somente em armazenar milhões de registros em um imenso banco de dados. Existem outras importantes características que fazem do Data Warehouse um poderoso aliado à organização. Vamos a elas. E muitas bancas, inclusive, gostam de fazer aí, gostam de testar o conhecimento do candidato diante dessas importantes características do Data Warehouse que nós vamos mencionar agora, tá? Então, muita atenção e posteriormente anote essas informações, beleza? Então, vamos lá, as características que fazem do Data Warehouse um poderoso aliado à organização. Organização. O Data Warehouse organiza os dados por assunto, contendo as informações mais importantes no apoio à decisão. Consistência. Os dados são padronizados com o mesmo tipo de codificação. Variedade de tempo. Armazena os dados de 5 a 10 anos armazena os dados de 5 a 10 anos em média, para que seja possível fazer análises históricas. Após esse tempo, os dados são limpos para a remoção das inconsistências e são integrados para criar um novo banco de dados mais ajustados à análise corporativa. Tá? Então, variedade de tempo. Não volatilidade. Os dados não recebem atualizações. Os dados inseridos no Data Warehouse são somente para leitura. Por isso é considerado não volátil. Estrutura relacional. Estrutura de banco de dados relacional, já mencionado e já estudados em videoaulas passadas, que nós falamos sobre a relação sobre o banco de dados e a estrutura, o sistema, né? Que uma coisa está ligada à outra, uma informação relacionada à outra, né? Então isso nós vimos em videoaula passada, em banco de dados relacional, tá? Então uma das características então do Data Warehouse, estrutura relacional. Arquitetura cliente-servidor. Maior facilidade de acesso por parte do usuário na rede. Facilidade de acesso via intranet. Lembrem-se também que nós já mencionamos em uma videoaula bem lá para trás, bem lá no tempo, né? Nós já falamos também sobre internet e intranet. Facilidade de acesso via intranet. Acesso à visualização, consulta e produção de relatórios através de navegadores web. Então nós temos acesso a essas informações através dos navegadores. E aqui, caro aluno, caro aluna, eu deixei então mais uma gravura bem interessante para que você tenha a informação de forma mais clara em sua mente. Eu tenho aqui o exemplo de uma tela do QlikSense, tá? QlikSense, que diz ali os dados na palma da sua mão, né? Então nós temos algumas informações, olha só, se eu der um zoom aqui, você vai ver que nós temos uma abinha, ó, como se fosse aqui neste QlikSense, uma abinha como se fosse um browser, né? Então nós temos ali, ó, todas as informações de forma resumida, numa tela, né? Nós temos quais informações aqui? Nós temos as informações da venda de uma determinada organização, nós temos os itens mais vendidos nessa organização, nessa empresa, nós temos as informações dos clientes que fazem parte, né, tem cadastro nessa empresa, nós temos os gráficos de vendas anuais, mensais e diários, né? Então olha só, que maravilha este Data Warehouse, que traz em uma única tela todas as informações de forma detalhada e resumida, para que os responsáveis por essa empresa e departamentos,
né, tenham as informações e visem ali a lucratividade. Onde eu estou produzindo mais, onde eu estou produzindo menos, onde nós estamos vendendo mais, quais produtos estão sendo mais vendidos, quais estão sendo menos vendidos, o nosso público-alvo, né, qual é o público-alvo, o cliente está satisfeito, o cliente não está satisfeito. Então, este Data Warehouse, este banco de dados traz de forma resumida tudo aquilo que a empresa precisa de informação mais valiosa, mais importante. Beleza? Vamos tirar o zoom. Bom, data mining é a mineração dos dados e data warehouse é um depósito de dados digitais. Caso a sua banca apresente o tema Big Data ou Big Data, que nós falamos anteriormente, é bom saber que refere-se à quantidade exorbitante de dados produzidos diariamente. Por isso, o termo Big. Bom, vamos então analisar aqui algumas questões que caíram em concurso público, né, relacionados a esses dois conceitos, Data Mining e Data Warehouse. Olha só, Banca CESP, questão que caiu para analista de tecnologia da informação no ano de 2018. Usualmente, os Data Warehouse dão apoio à análise de série temporal e de tendências, as quais requerem maior volume de dados históricos do que os que geralmente são mantidos em bancos de dados transacionais. Esta resposta está correta, esta questão, né? Esta afirmação está correta. As data warehouses têm essa característica de necessitarem um volume de dados robusto para análises às quais se propõem. Tá? Então, está correto. Vamos ler então, né? Sem essa dúvida se isso é errado ou se isso é certo, né? Se isto é verdadeiro ou falso, porque essa informação, esta afirmação é real, é verdade. Usualmente, os data warehouses dão apoio a análises de série temporal e de tendências, as quais requerem maior volume de dados históricos do que os que geralmente são mantidos em banco de dados transacionais. Beleza? Questão número 2. Mineração de dados olha só, caiu em 2010, banca ESAF. Mineração de dados o processo de atualizar de maneira semiautomática grandes bancos de dados para encontrar versões úteis. B. O processo de analisar de maneira semiautomática grandes bancos de dados para encontrar padrões úteis. Então, alternativa A e B, perceba que tem somente uma pegadinha, tá? A e B são questões muito parecidas, a qual aí eles vão tentar pegar o candidato em uma única palavrinha. Então, B, o processo de analisar de maneira semiautomática grandes bancos de dados para encontrar padrões úteis. Alternativa C, o processo de segmentar de maneira semiautomática bancos de dados qualitativos e corrigir padrões de especificação. D. O programa que depura de maneira automática bancos de dados corporativos para mostrar padrões de análises. Bom, aqui eu já posso adiantar para vocês que a alternativa D está errada, porque não é automático, e sim semiautomático. Né? Nós temos aquele conjunto que eu mencionei do hardware com software, o qual o usuário, o funcionário irá fazer a pesquisa para filtrar as informações através de um software. Então não é totalmente automático, é de forma semi-automática. Alternativa E. O processo de automatizar a definição de banco de dados de médio porte de maior utilidade para usuários externos de rotinas de mineração. Bom, o conceito de data mining, mineração de dados, funciona como uma técnica semi-automática para encontrar padrões úteis em banco de dados.
uma vez que a técnica envolve treinos e testes, tá? Então, logicamente, nós temos aí a alternativa B como a correta. Olha lá, vamos ler então a questão de data mining, mineração de dados, com a alternativa correta. Mineração de dados é o processo de analisar de maneira semiautomática grandes bancos de dados para encontrar padrões úteis. Beleza? Então, questão bem complicada, porque ali, de forma clara, eles tentam fazer com que o candidato marque ou fique em dúvida entre a alternativa A e B, e muitas vezes o candidato, logicamente, vai na alternativa errada. Acontece, tá? Por isso que você vai prestar atenção nisso aí. Mais uma questão de concurso público, olha lá. Para analista de sistema 2018, Banca FunRio. Uma característica inerente a armazéns de dados, data warehouse, né, ou armazenamento de dados, data warehouse, é a independência de tempo, B, normalização, C, organização por assunto, ou D, volatilidade. Bom, nós falamos sobre algumas das características nos slides anteriores. Então a questão, novamente, olha só, traz uma característica inerente a armazém de dados ou armazenamento de dados do Data Warehouse, né? Então aqui a questão tranquila, basta verificar o quê? Questão para verificar se o candidato tem conhecimento das características da ferramenta. Vimos nos slides anteriores que uma das características é uma das alternativas mencionadas na questão. E a resposta é organização dos dados por assunto, né? Deixa eu adiantar aqui, só para a gente dar uma olhadinha, ó, na questão correta. Uma das características, ou uma característica inerente ao armazenamento de dados em Data Warehouse é a organização por assunto. Nós vimos nos slides anteriores, vamos ver aqui, dar uma olhadinha rapidamente, para ver se nós achamos aqui, né? Sobre essas características do Data Warehouse. Olha aqui, ó. Aqui está, ó. Então, o Data Warehouse não consiste somente em armazenar milhões de registros em um imenso banco de dados. Existem outras importantes características que fazem do Data Warehouse um poderoso aliado à organização. Vamos a elas. Então tá aqui, ó, organização, a primeira que nós temos aqui, que nós vimos que caiu numa questão de concurso público, né? Organização. O Data Warehouse organiza os dados por assunto, contendo as informações mais importantes no apoio à decisão, tá? Então, questão que caiu no concurso, né? Dentre outras características que poderiam ter caído também, a banca poderia ter colocado muito bem sobre a consistência, sobre a variedade de tempo, sobre a não volatilidade, a estrutura relacional, a arquitetura cliente-servidor e a facilidade de acesso via intranet. Ok? Muito bem. Vamos ver aqui, se eu não me engano, foram as 3 questões que eu separei para vocês que caíram em concurso público, tá ok? E é isso aí. Espero que você tenha entendido, então, um pouco mais sobre esse conceito de Data Mining e Data Warehouse, né? E que você estude visualizando numa segunda vez essa videoaula de forma pausada, né? Faça todas as anotações que se fizerem necessárias, tá? Para que você, em uma terceira visualização desta videoaula, entenda, porque você já vai saber onde estão os conceitos e os slides, como eles estão ali organizados referente a esse assunto. Beleza? Bons estudos e até a próxima aula!